Poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brincam com elas, mais novas elas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como a cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Bom, gente, a aula de hoje, da disciplina de Estética Literária, é para falar justamente desse campo. Esse campo que é um campo de estudo, um campo de conhecimento, um campo de pesquisa e que também é um campo de sentimento, É um campo de crítica, é um campo de história, sociologia, geografia, que é a questão da poesia, da poética. O que é poético para você? O que é poeticidade? Esse conceito que vem da estética literária, a partir da disciplina, e a gente tentar entender a construção desse conhecimento. Na aula passada, a gente estudou de forma completa, de forma mais, como é que eu posso dizer, mais imersivamente a arte, o campo da arte, o que é arte, e para que ela serve. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho dentro da arte, a gente tem essa também sub-área do conhecimento, que é a poética, que é a poesia, que é a poeticidade, que tanto faz parte desses estudos chamados estudos estéticos, estudos literários, tá? Bom, então esse foi o poema que eu declamei para vocês, de entrada. Ele se chama Convite e ele é do José Paulo Paes, um grande poeta da literatura brasileira, E comecei justamente fazendo esse convite, vamos brincar de poesia. Eu penso que um dos conceitos mais afetivos sobre o que é poesia é justamente esse poema, porque eu acho muito interessante esse conceito que ele constrói, vamos brincar de poesia. E ele começa explicando, poesia é brincar com as palavras, É você saber dar tonicidade às palavras, é você saber dar ritmo, formas, rima, Então, a proposta do poeta é justamente falar que a poesia é esse estado onde a gente pode deslocar o sentido da palavra, as palavras, e aí ela pode ser interpretada, essas palavras, justamente por meio de sentimentos ou não sentimentos, mas sempre uma forma de comunicação, Uma forma de que o eu lírico, que é o que sente a poesia, quer passar para quem está lendo ou para quem está ouvindo essa poesia, Então, eu penso que uma das formas mais afetivas de explicar o conceito de poesia é justamente do José Paulo Paes, O que é poesia através do poema Convite. Bom, então a gente tem, como segunda unidade, como eu expliquei no começo, a questão da poeticidade, para a gente entender essa noção de poeticidade nos estudos literários. E aí, para a gente tentar entender esse efeito, a gente coloca assim. A palavra poeticidade, ela ingressa nos estudos de literatura como uma espécie de variante de literariedade, que foi um conceito que provavelmente vocês estudaram lá em teoria literária, porque é como se fosse, gente, um complemento. A estética literária é um complemento da disciplina teoria literária, Ou seja, conceitos, apontamentos que não tiveram como serem intensamente explorados, dentro da disciplina de teoria literária, são colocados agora na estética literária, tá?
Então, essa noção de poeticidade nos estudos literários, ela ingressa na literatura por meio de uma variante de literariedade, né? Que, se a gente for pensar lá em teoria literária, os formalistas russos, né, criaram para refletir os elementos concretos capazes de fazer um texto pertencer à esfera da literatura. Né? Foi lá quando aquele círculo, que veio lá também do Bakhtin, né, da Rússia, eles começaram a tentar entender a crítica literária e todos aqueles desdobramentos e refletiram, né, sobre os elementos que a gente pode identificar enquanto literário, né? O que torna algo, um texto, literário ou não literário, né? E uma das classificações que a gente pode dizer o que é literário é justamente a questão da literariedade. O texto tem que apresentar literatura, né, para que ele seja literário. E o que é essa literariedade? É também a poética, aquilo que eu posso diferenciar que não é comum dentro de um fenômeno cotidiano. Se a gente for relembrar lá da aula passada, é muito parecido quando eu expliquei sobre o conceito de arte, né? Que eu disse assim, o que pode ser arte? O que pode ser considerado arte ou o que não pode ser considerado? Se a gente for pensar que é a mesma coisa, o que pode ser considerado literatura ou literário ou poético e o que não pode? É essa mesma reflexão, tá? O termo poeticidade se põe, desse modo, como um problema terminológico ligado à clareza da análise. Nos permite separar os elementos mais comuns, produtores de poesia, de efeitos estéticos no poema, né? Ou seja, a poeticidade é o conjunto completo do que é poético. Né? Para ser poético tem que surgir que efeitos? Aí ele tem que estar, né, o texto, dentro de uma norma, dentro de uma classificação que eu possa identificar e afirmar que aquele texto é poético e que aquele outro não é poético, né? Dentro de uma questão histórica literária, dentro de padrões estéticos que essa poeticidade me traz, né? Que é alguns conceitos sobre o que é poema, o que é poesia, por exemplo, que a gente vai ver aqui. Então, são vários os elementos que me levam a pensar essa esfera da poeticidade, né? Então, a gente pode dizer que a poeticidade, ela tem o caráter do que é poético, né? Ou seja, de natureza poética. É aquele que pertence à poesia ou que dela é próprio, né? Poeticidade é tudo que engloba o que é poesia, né? E lembra lá do primeiro poema que eu declamei, poesia é brincar com as palavras. Ou seja, toda a esfera de um conceito que pensa a linguagem e pensa a linguagem no sentido poético dela, é o que é poético, é o que é poese, é o que é poeticidade, o estudo da poesia, tá bom? Elementos específicos para a construção do poético, né? Então, quais são esses elementos que a gente pode também perceber que é poético? Vamos inicialmente nos concentrar naqueles oferecidos, por exemplo, pelos neologismos. O que é esse neologismo? Neo quer dizer novo, né? Aquilo que é novo. Neologismo, ele está ligado mais à questão da palavra ou da construção, né, etimológico do que as palavras significam. Então, neologismo nada mais é do que a construção de novas palavras, de novos conceitos, de novos efeitos. Se a gente for pensar, o texto poético, ele muitas vezes traz muito neologismo, às vezes não traz quase, mas tem texto, né, tem autor, tem poeta que é carregado em neologismo, né? Ou seja, uma palavra, às vezes ela tá colocada ali naquele verso, naquela linha da história,
com um sentido que não é o sentido comum, né? É o sentido figurado, não é o sentido que a gente ultimamente utiliza na nossa vida, no nosso dia a dia, mas sim um sentido figurado, né? Um sentido conotativo, um sentido que não está na esfera dessa realidade, mas está em outra esfera. A construção de novas palavras, né? Então, tudo isso a gente fala de neologismo, né? E isso está muito caracterizado dentro dessa construção do poético. Devemos esclarecer que tanto os neologismos como os demais recursos que escolhemos para apresentar nos próximos itens não abarcam, nem de longe, a totalidade dos elementos que o poeta pode utilizar para construir o estilo poético, né? Então, aqui é só, digamos assim, uma reflexão geral sobre o que é o poético, né? Mas não engloba tudo, toda a dimensão, né, que geralmente o poeta utiliza para construir a sua poesia, para construir o seu estilo, a sua identidade poética. Mas a gente pode com certeza afirmar que o neologismo é um item, né, que é muito perceptível dentro de um texto poético, que é quando o poeta realmente brinca com as palavras, ele brinca com a linguagem das palavras, ele brinca com o sentido dela, né? Ou ele inventa novas palavras, ele inverte as palavras. Isso é neologismo. E o neologismo, ele é um dos itens fundamentais de um texto poético, de uma construção poética. Tudo bem? Aqui um outro poema, né, pra gente, digamos assim, pensar o texto poético, né? Aqui um poema motivo da Cecília Meirelles, também uma grande poeta da literatura brasileira. E ela diz assim: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta, irmão das coisas fugidias. Não sinto gozo, nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto. E a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mas nada, né? Então, se a gente for ver, esse daqui é um texto poético que fala muito dessa questão do sentimento, né, do que é perceptível, do que é poético, né? Aqui ela até também dá uma construção de dizer: não sou alegre nem sou triste, eu sou poeta, porque eu tô num estado que não é nem uma coisa nem outra, ela pode ser um pouquinho dos dois, né? Nada mais do que um estado poético de ser, de se ver no mundo, de se estar no mundo, né? É uma forma dela dizer assim: olha como eu me construo, porque se eu construo poesia, eu me construo assim como poeta também, né? Então, é uma variante, é uma forma da gente pensar essa construção do ser poético, né? Que é bem interessante também. Bom, então, ao falar em poesia e em poético, nos reportamos a uma atmosfera que o poema possui, mas não de como ela é construída. Ao falar em poeticidade, estamos nos referindo aos elementos de execução dessa atmosfera, aos elementos concretos que são mobilizados para realizá-la, tá? Isso daqui é algumas construções da referência que eu vou deixar aqui no fim do slide, de onde eu tirei, né, para
fazer esse material com essas reflexões, tá? Qual o critério linguístico, empírico da função poética? Para responder a esta pergunta, a gente deve recordar os dois modos básicos de arranjos utilizados no comportamento verbal, né? Seleção e combinação. Nada mais é do que pensar como dentro da linguagem o poeta se articula, né? Como é que ele absorve, como é que ele constrói, como é que ele tece a construção poética dele a partir de uma linguagem que é a nossa linguagem linguística, né? A forma que a gente fala, a forma que a gente pensa. E como é que o poeta vai além dessa linguagem? Como é que ele constrói esses caminhos que levam ao fenômeno poético, né? Então, são estudos, são reflexões para que a gente pense, né, o texto poético, né, a poeticidade, que é algo para além da linguagem comum. A expressividade afetiva, ela está ligada às funções conativa e emotiva, né? Conativa é no sentido figurado, é aquele sentido que eu dou a determinadas palavras, independentemente do conceito que ela tem lá no dicionário, por exemplo, né? E emotiva, né, da linguagem, postulada por Jacobson, né, e sua ação é criar laços com o leitor, né? O Jacobson, ele é muito lido na linguística, né, nos estudos linguísticos, né, na introdução à linguística. E aí ele aponta também uma construção falando dessa expressividade afetiva, né? Não, ele não está explicando o que é poético, ele apenas está dizendo que dentro da nossa linguagem, né, a forma que a gente tem de comunicação, existe algumas construções que são para além do sentido real, que aí ele chama de funções conativas e emotivas da linguagem, que é tudo que está dentro da poética, né? Tudo que está dentro da poeticidade, né? Nada mais é do que a gente já entende por poeticidade. Então, só para a gente entender aqui a diferença de poema e poesia, é porque a gente foi acostumado, né? A gente foi educado que os dois significam a mesma coisa, que são sinônimos, e não é verdade, tá? Agora aqui, dentro dos estudos literários, a gente tem que aprender que poesia e poema são dois conceitos distintos, diferentes um do outro, né? Eles não significam a mesma coisa, tá? Poesia é a própria forma de arte, podendo ser expressa pela pintura, pela fotografia, pela música, pelo texto. Então, todo poema é considerado poesia, né? Já que ele faz parte desse campo. Porém, nem toda poesia precisa ser um poema, já que ela pode assumir outras esferas, tá? Já o poema, na literatura, é um arranjo de palavras que contém significado. Por meio dele são expressos pensamentos e sentimentos do autor. Os poemas, eles podem rimar ou não, e geralmente fazem uso de figuras de linguagem, recursos estilísticos que oferecem maior ênfase à comunicação, né? As metáforas, a metonímia, as hipérboles, o eufemismo, a literação, a onomatopeia, cada um possui um conceito e uma classificação diferente, né? Mas aqui, depois a gente fala um pouquinho sobre essas figuras de linguagem, a importância dela dentro dos textos literários. Mas aqui é para a gente saber identificar a diferença do que é poema do que é poesia. Eu sempre digo que a poesia é a alma do poema, né? Ela é a alma de um texto. É ela que identifica que aquele texto é poético ou que aquilo é poético. Às vezes eu posso olhar um pôr do sol lindo e dizer assim, isso é poético. Ou seja, isso é poesia. Eu posso ver uma bailarina dançando e me emocionar e dizer, isso é poético, isso me toca, isso é poesia, porque é a própria arte em si, né? Então, poesia
ela pode ser, nesse sentido, né, esse brincar, não só com as palavras, porque naquele poema o Paulo Paes diz que é brincar com as palavras, mas ela é brincar, ou seja, ela é sair do lugar, ela é se emocionar, ela é imaginar, né? Por isso que eu posso dizer que uma fotografia, eu posso dizer, nossa, que foto linda, isso é uma poesia, isso é poético, né? Então, o conceito de poesia, ele é um conceito largo, que vai para além, né? Enquanto que o poema é uma estrutura fixa, é uma forma de texto, né? Que é quando eu identifico que um texto é escrito em verso. Como aquele que eu li também agora, Motivo da Cecília, é um texto escrito em verso. Então, eu identifico logo que é um poema. Logo, ele também é uma poesia, porque ele também é um texto que é bonito, ele é também um texto carregado de emoção, porque a poeta Cecília fez assim, escreveu assim, o eu lírico quis que a gente sentisse quando ela diz, não sou alegre, não sou triste, sou poeta. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Não tenho mais nada para dizer, né? Ou seja, é um texto que é um poema. Dentro de uma classificação literária, é um poema porque ele é escrito em verso e o poema ele tem as suas próprias classificações enquanto texto, né? Ele tem que ser escrito em verso, ele pode possuir rima ou não, ele tem sílaba poética, né? Então a gente sabe de todas, ele tem tantas estrofes, se ele tiver 2 estrofes de 4 versos e 2 de 3, ela é classificado um soneto. Aí vem as subclassificações dos poemas, que vocês devem ter estudado em teoria literária, né? Mas aqui é pra gente diferenciar o que é poesia do que é poema. São construções diferentes, não são a mesma coisa. Então, quando você olhar um texto em verso, você diz, isso daqui é um poema. Que também, né, pode ter poesia, já que ele é um texto escrito para emocionar, né, ou mesmo para criticar, enfim, ele tem a função dele. Enquanto que eu olho, por exemplo, um beijo numa novela que eu acho muito bonito, eu não digo isso é um poema, mas eu posso dizer, nossa, isso é poético, isso é uma poesia. Então, o conceito de poesia, ele vai para além do escrito do texto. Ele pode ser algo que a gente realmente acha como arte, como belo. Por isso o conceito é maior, né? Enquanto que o poema é um conceito dentro da literatura fixo, tá bom?